Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda. Eu sou a Ana Freya, especialista em runas, e esse é o 24 dias, 24 runas. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a runa Tiwar, é a primeira runa do terceiro et do Elder Futar. E Tiwar é a runa do guerreiro. Ela representa o deus Tyr, literalmente, que era, na verdade, um general, né? Um símbolo de coragem, é um símbolo de vitória, é um símbolo do poder combativo. Segundo a mitologia de Tiwar, o principal mito relacionado a essa divindade seria no momento em que ele precisou defender as outras divindades, os outros deuses do lobo Fenrir. Fenrir era um dos filhos de Loki e era um lobo gigantesco que ele não parava de crescer. Chegou num ponto em que os deuses começaram a ter medo dessa criatura. Ele passou a se tornar um perigo ali para eles, eles não sabiam o que esperar. Inclusive no Ragnarok ele tem um papel muito importante, né? Que é como se fosse um apocalipse nórdico, vamos colocar assim. Mas essa é uma criatura que aparece e tem, de certa forma, um papel principal. E se vocês quiserem, se você quiser saber mais sobre mitologia, tô pensando em gravar alguns vídeos falando mais sobre a mitologia nórdica e mitologia celta também. Então, se for do seu interesse, deixa aí nos comentários, tá? Se bastante gente pedir, eu gravo mais vídeos falando sobre isso. Mas basicamente o que aconteceu é que esse lobo não parava de crescer, ele se tornou uma ameaça, nenhuma das outras divindades conseguia se aproximar dele, tinha coragem de tentar prender esse lobo, né? E eles até apostavam com ele se ele conseguiria se soltar e tentavam prender ele em correntes, e ele sempre se soltava. E aí eles mandaram fazer uma corrente mágica lá com os anões, né? Os elfos negros pediram lá para os anões prepararem uma corrente mágica, que isso é bem típico da mitologia nórdica, os elfos preparando acessórios, armas e elementos mágicos das outras divindades. O colar de Freya foi feito pelos anões também, e dentre muitas outras coisas. E aí os deuses encomendaram uma corrente que fosse capaz de segurar esse lobo. Só que ele sacou a jogada, ele percebeu que tinha alguma coisa errada, que estavam tentando tapear ele, que se ele não tomasse cuidado ele não ia conseguir mais se soltar. E qual que foi a condição dele para deixar ser amarrado? Era que uma das divindades colocasse a mão na boca dele, e foi o que o deus Tyr fez. E nesse episódio ele acabou perdendo a sua mão direita, que foi arrancada pelo lobo, e foi o único deus que teve coragem de se sacrificar pelas outras divindades, pela sua família, pelo seu clã, e correu o risco em busca desse objetivo de ter essa vitória aí contra o lobo Fenrir. Então, essa é uma divindade que ele fala de você, desse poder combativo, de você ter coragem para correr riscos, de você ter coragem para ir para cima. Não importa o quanto possa custar. É uma runa que estimula a competitividade, isso é uma coisa que a gente vê bastante na magia rúnica também. E Tyr também era um deus da justiça, considerado o protetor da Fing. A Fing era uma espécie de assembleia que era feita, porque ao contrário do que se diz por aí, os estereótipos que se perpetuam por aí de que essa sociedade era totalmente bárbara e caótica e violenta, eles eram violentos? Eram. Todos os povos da mesma época também eram, a grande maioria deles. Mas eles tinham um lado extremamente civilizado entre eles ali, nos clãs, né? E a Fing era uma espécie de assembleia onde, se uma pessoa fosse acusada de alguma coisa, ela tinha o direito de se defender. É quase como os tribunais de hoje em dia. E a ideia do Fing era que fosse algo justo. Então a pessoa ela tinha o direito de se defender se ela fosse acusada de alguma coisa. E apesar de no clã sempre se pensar em comunidade, no que é bom para todo mundo, ainda assim entendia-se que cada cidadão, que cada pessoa tinha lá, de certa forma limitada, mas tinha seus direitos individuais. Então essa é uma runa que fala muito de justiça. Essa é uma divindade que fala de justiça. Então na arte oracular, o que acontece? Quando a gente tira essa runa, geralmente ela pode vir para representar uma figura masculina, né, um cara. Às vezes pode ser a própria pessoa que pergunta se a jogada está sendo feita por um homem, mas, né, pode ser uma outra pessoa também, dependendo da posição ali onde ela sai. Mas principalmente ela vem para falar de competitividade, de coragem para correr riscos, combatividade, da pessoa que está focada em vencer algum tipo de conflito, né? É a runa da guerra, onde você ir para cima mesmo e não ter medo de correr riscos, custe o que custar. Então essa runa vai vir para mostrar que a pessoa está com esta energia, está agindo assim nesse momento. Ou se ela aparecer numa casa que represente um obstáculo, ou invertida, se você usa runas invertidas, ela vai falar justamente o contrário. Ou ela vai mostrar que a pessoa que pergunta não tem isso quando deveria ter, não tem essa competitividade quando deveria ter, ou que ela está enfrentando uma competitividade muito grande. Isso é bem perceptível quando se faz perguntas relacionadas ao profissional, por exemplo, ou quando a pessoa tem negócios, então pode representar um concorrente muito forte, né? Um adversário muito
bem preparado para competir no mercado. Em termos de relacionamento, às vezes essa runa vem para representar a própria pessoa, como ela está agindo dentro do relacionamento. Se a jogada for feita para uma mulher, ela pode representar a outra pessoa, né, um cara. E se a runa tiver em uma posição boa na jogada, ela vai indicar que essa pessoa tem interesse nela. Mas se a runa estiver invertida ou se vier como um obstáculo, ela vai mostrar justamente o contrário. Falta de interesse, desinteresse, assim, ânimo fraco, né? Às vezes ele até notou a outra pessoa, notou a mulher lá, mas assim, não bateu, né? Então, assim, tudo vai depender do tipo de pergunta e da situação. Por ser uma runa de competitividade, ela é muito positiva quando fala na questão do trabalho, quando a pessoa está, de repente, procurando um emprego, fazendo entrevista, ou quando ela está competindo com alguém por uma promoção. Mas, no geral, ela sempre vai falar sobre isso. Ter coragem para correr riscos, né? Às vezes você tem uma pessoa que quer saber de trabalho e ela tem um emprego, mas ela tem muita vontade de ter um negócio próprio, por exemplo. E essa runa vai indicar se ela deve ou não fazer isso, dependendo de onde ela sai. Se for uma orientação, ela vai estar falando, vai lá, arrisca. Se você não tentar, você não vai saber. E tá no momento certo de arriscar, tá favorável. Ou então, se ela responder como negativo, ela vai falar, olha, não faz isso ainda, não é o momento. Aí você vai analisar as outras runas para ver o que tá faltando. Às vezes a área que a pessoa tá querendo fazer alguma coisa não é boa, o mercado não tá bom naquele momento, ou de repente o problema não é a pessoa querer abrir um negócio próprio, mas ela precisaria procurar alguma coisa que tenha mais a ver com ela, ou de repente se vierem runas que falem sobre mais informações, talvez a pessoa precise pesquisar melhor o mercado para se planejar melhor antes de arriscar. No geral, essa runa é uma runa de ação, que fala de atitude, que fala de fazer acontecer. Mas tudo vai depender da jogada, né? Se ela vier ao contrário, se ela vier indicando que isso pode ser um problema, ela vai falar justamente o oposto, não faça isso, né? Em termos de profissão, ela vai falar de aspectos que estejam relacionados a isso, então ela vai indicar policial, carreira militar, até a área de direito também, lembrando dessa questão da justiça, né? Que Tyr era o protetor da Fing. Ela pode falar de carreiras na área de direito, mas pode falar também de alguma posição de liderança, né? E essa runa também pode vir associada a carreiras ligadas à administração, engenharia e até informática. Geralmente ela traz um sentimento de ambição e ela, na maioria das vezes, né, a essência mais forte dela é impelir você para a ação. Então o conselho é tome uma atitude, o desafio é enfrente seu medo, arrisque, né? Às vezes as pessoas elas querem ter assim uma garantia muito grande de que aquilo vai dar certo antes de colocar em prática. Só que tem coisas que você não tem como ter garantia. Às vezes você precisa arriscar. E se você não arriscar, você nunca vai saber. E se você não arriscar, você pode perder uma oportunidade de mudar a sua vida em alguma coisa. E de conquistar alguma coisa. Se você não for atrás e não fizer, você pode passar o resto da sua vida se perguntando como seria se você tivesse feito. Então essa runa vai falar sobre isso. E na magia ela vai te ajudar justamente com essas questões. Se você precisa enfrentar uma situação que você sabe que você precisa ter mais coragem para correr riscos, que você precisa ter mais determinação no que você está fazendo, que você precisa ter mais atitude e não está conseguindo, essa runa vai atrair isso para você. Se você está percebendo que você tem dificuldade em competir com alguém em algum momento, numa situação importante, essa runa vai trazer o poder combativo para você. E por essa questão da justiça também, ela é uma runa ótima quando a gente precisa forçar o desenrolar da justiça, né? A gente está numa situação onde as coisas não estão... onde a gente está esperando alguma coisa sair e não sai, e a gente está sentindo que a gente merece ter aquele retorno, que de repente a gente está sendo injustiçado por alguma coisa, essa runa vai forçar o desenrolar da justiça para que isso seja definido, tá? Tomando o cuidado, nesse ponto ela é bem parecida com a runa Hierra. Se você não viu os vídeos anteriores, depois volta lá, vou deixar nos cards em algum lugar ou talvez na descrição, para você olhar as runas anteriores e os vídeos introdutórios, se você ainda não viu, mas a runa Hierra, ela fala de retorno, então essas duas runas, elas são meio próximas aí nesse sentido. E Tyr, ela vai funcionar do mesmo jeito. Se você está querendo forçar que alguma coisa saia da forma como você está esperando, tenha certeza de que você está sendo justo, porque do contrário, ela pode se voltar contra você. E para o nosso exercício de autoconhecimento de hoje, pergunta número 1. Qual foi a situação na sua vida onde você precisou ter mais coragem, onde você precisou enfrentar um medo, onde você precisou se superar no sentido de fazer algo que você jamais imaginou que você conseguiria fazer? E como você se sentiu fazendo isso? Segunda pergunta, o que mais te dá medo hoje? O que mais você teria medo de fazer? Você tem
Pânico de falar em público, você tem medo de palco, você tem medo de se aproximar de algum animal. O que mais te assusta hoje? E reflita sobre isso. Pense no seu passado. Você consegue identificar onde isso começou? Qual foi as primeiras vezes, as primeiras situações onde você começou a perceber que você tinha muito esse medo? Terceira pergunta. Você acredita que existe alguma vontade, algum desejo, algum ideal ou algum propósito, que você tem algum propósito que valeria a pena correr esse risco? Correr um risco de você, de repente, arriscar tudo aquilo que você possui hoje como certo, como definido e como estável? Por hoje eu tô ficando por aqui e amanhã eu tô de volta.